Existem florestas tropicais que parecem lindas nas fotos, mas são perigosas se você não as conhece bem. Não estou falando de monstros na floresta, mas sim que o verdadeiro perigo aqui vem do calor extremo, mudanças rápidas no clima, animais venenosos, plantas perigosas, doenças e lugares de difícil acesso para as equipes de resgate. Um dos lugares com os quais é preciso ter cuidado é a floresta tropical de Daintree, em Queensland, Austrália. Ela faz parte dos trópicos úmidos de Queensland, um patrimônio mundial da Unesco. Ela também é uma das florestas tropicais mais antigas do mundo. As plantas dessa região vêm de um ecossistema muito antigo que existia antes mesmo do surgimento dos seres humanos. Mas isso não significa que nada mudou aqui em milhões de anos. As plantas, os animais, os rios e o clima continuam mudando constantemente. É chamado de floresta tropical antiga apenas porque há muito tempo existe floresta tropical nessa região. A floresta de Daintree é densa, o clima é quente e a umidade é alta. Por causa disso, o corpo humano se cansa e perde água mais rapidamente, principalmente quando se caminha por muito tempo. A trilha também pode ficar escorregadia por causa da chuva, lama, raízes e pedras molhadas. Mesmo um simples escorregão pode se tornar um problema sério quando você está longe da estrada e não há resgate rápido. Mas um dos maiores perigos pode ser encontrado nos rios, córregos, manguezais e litoral. É aqui que vive o crocodilo de água salgada. Este é o maior réptil vivo do mundo. Ele pode ficar quase imóvel na água enquanto espera que um animal se aproxime. Como apenas os olhos e parte da cabeça ficam expostos, é difícil vê-lo em águas turvas ou escuras. O nome crocodilo de água salgada também não significa que ele viva apenas no mar. Ele também pode ser encontrado em rios, estuários, pântanos e outras partes do sistema de água doce. Em maio de 2016, uma mulher foi arrastada por um crocodilo enquanto caminhava em águas rasas na Thornton Beach, que faz parte do Parque Nacional de Daintree. Era de noite e sua acompanhante tentou salvá-la, mas não conseguiu. O crocodilo pode atacar a partir de áreas rasas, especialmente quando está escuro, silencioso e difícil de ver o fundo. Por isso, o aviso das autoridades no áreas com crocodilos é claro: não se aproxime da beira da água. Não nade sem confirmação. Certifique-se de que o local é seguro e siga todas as placas de aviso. Mas não são apenas os grandes animais que você deve observar em Daintree. Também existe uma planta aqui que parece uma folha larga comum. Ela é chamada de Gympie, ou árvore urticante. As folhas e os galhos dela são cobertos por pequenos pelos que parecem agulhas. Quando esses pelos tocam a pele, eles podem penetrar e liberar uma toxina que afeta os nervos. Isso pode causar uma dor e ardência intensas. De acordo com o Centro de Informações sobre Venenos de Queensland, a dor pode durar vários dias e às vezes voltar depois de alguns meses. Por isso, é perigoso tocar nas folhas sem cuidado. Mesmo que pareçam não ter espinhos, pequenos pelos podem ficar presos nas roupas ou objetos. Se você tocar neles novamente, a pele pode voltar a doer. Outro animal bem conhecido nesta floresta tropical é o casuar do sul. É uma ave grande que não pode voar. Ela pode chegar a quase 2 metros de altura e as fêmeas grandes podem pesar até 70 quilos. Ela tem pernas fortes e garras longas. Quando se sente ameaçada, pode dar um chute e causar ferimentos graves. Normalmente, o casuar selvagem evita os humanos, mas pode atacar se for alimentado, perseguido, provocado ou se alguém chegar muito perto. Houve um registro de morte em Queensland em 1926. Um adolescente e seu irmão tentaram ferir um casuar. A ave reagiu e matou um dos irmãos. Isso significa que o casuar é perigoso quando forçado a lutar. Mas ele não é um monstro que sai procurando pessoas para atacar. Na verdade, o casuar também é importante para a saúde da floresta tropical. Ele come frutas grandes e espalha as sementes em outras partes da floresta. Existem algumas sementes grandes que ele consegue dispersar para bem longe. Também existem histórias sobre uma criatura estranha chamada Yowie, que dizem estar escondida nas florestas da Austrália, mas ainda não há evidências científicas sólidas que provem que esse animal realmente existe. Mesmo assim, o perigo em Daintree não é porque a floresta luta deliberadamente contra as pessoas. Em vez disso, é apenas uma proteção natural das plantas e dos animais. Por exemplo, a Gympie tem pelos muito pequenos em suas folhas e galhos. Eles parecem pequenas agulhas. Quando entram em contato com a pele,
Eles podem penetrar e liberar uma substância química que envia um sinal de dor intensa para os nervos. É difícil remover esses pequenos pelos porque eles podem quebrar e ficar presos na pele. Por isso, simplesmente tocar na folha errada pode causar uma dor prolongada. O casuar, por sua vez, não é uma ave comum. Assim como todas as aves modernas, ele faz parte do último grupo vivo de dinossauros. As pernas do casuar são fortes e ele corre rápido. Ele também tem uma garra longa e afiada no dedo do meio. Quando encurralado, perseguido ou alimentado, ele pode se tornar agressivo. Por isso, o certo a fazer é se afastar, não bloquear o caminho dele e não tentar se aproximar ou assustá-lo. Além disso, existem perigos na floresta tropical que não são fáceis de ver. O clima quente e úmido favorece a rápida multiplicação de bactérias e fungos. Ferimentos pequenos podem irritar ou infeccionar se cobertos de lama e não limpos rapidamente. Não são só as plantas e os animais que representam perigo aqui. Também há montanhas íngremes, rios caudalosos, lama profunda, crime organizado e quase nenhuma possibilidade de resgate rápido. Este é o Darien Gap. Ele está localizado entre a Colômbia e o Panamá. É a parte densa da floresta que separa a América do Sul da América Central. Quando você olha no mapa, parece que as estradas da América do Sul até a América do Norte estão conectadas. Mas há uma parte que falta. O Darien Gap é o único obstáculo. Ele interrompe a rodovia pan-americana. A rodovia termina no Panamá e não continua diretamente até a Colômbia. Isso significa que não há uma estrada normal por onde veículos possam passar no meio da floresta. Não é porque ninguém sabe construir uma rodovia. O lugar é realmente muito difícil. Existem montanhas, rios, pântanos, floresta densa e o solo rapidamente se transforma em lama profunda quando chove. Construir uma estrada aqui exigiria um custo enorme e manutenção contínua. Também há problemas ambientais. Parte do Darien é composta por florestas protegidas importantes e abriga muitas plantas e animais. Também existem comunidades indígenas que vivem na região há muito tempo. Há outro motivo pelo qual a rodovia simplesmente não é estendida. A falta de estrada serviu como uma barreira contra a propagação de certas doenças animais da América do Sul para a América Central e do Norte. Por isso, o Darien Gap não é simplesmente um problema que a engenharia moderna não possa resolver. O ser humano é capaz de construir uma estrada aqui, mas isso é muito caro e pode causar grandes danos ao meio ambiente e às comunidades. Muitas expedições já tentaram atravessar usando veículos. Na maioria das vezes, não é possível dirigir continuamente. É preciso cortar a vegetação, construir pontes temporárias e cavar na lama. E às vezes, é preciso carregar ou puxar o veículo. Mesmo que uma expedição consiga atravessar, isso não significa que a rota possa ser usada como uma rodovia regular. Ainda é muito difícil atravessar aqui. Mas agora, a história mais dolorosa do Darien não é mais sobre veículos. É sobre os migrantes que atravessam a pé. Nos últimos anos, centenas de milhares de pessoas passaram por essa rota. Muitos vêm da Venezuela, Haiti, Equador, China e outros países. Cada um tem seu próprio motivo. Alguns estão fugindo da pobreza, conflitos, discriminação ou falta de emprego. Outros têm esperança de chegar aos Estados Unidos ou a outro país para começar uma nova vida. Mas antes de chegarem lá, precisam enfrentar o Darien. Não existe uma trilha única e segura para seguir. Às vezes, a caminhada dura vários dias. Para outros, pode levar mais de uma semana, dependendo da chuva, da rota, da idade, da saúde e do peso da bagagem. Eles precisam atravessar caminhos íngremes e lamacentos. Quando chove, a água que antes era rasa pode se transformar em um rio caudaloso e é fácil escorregar na lama. Quando os pés ficam feridos, cada passo se torna mais difícil. A comida e a água limpa também acabam rapidamente. Ao beber de um rio sujo, pode-se ter diarreia e desidratação. Também há risco de malária e outras doenças transmitidas por mosquitos. O risco é maior para crianças, grávidas, idosos e pessoas doentes. Há pessoas que já não conseguem continuar caminhando. Eles deixam roupas, bolsas, sapatos, brinquedos e outros pertences para aliviar o peso. Por isso, muitos objetos ficam espalhados pelas trilhas. Nem tudo que ficou para trás é lixo. Alguns objetos indicam alguém cansado, ferido, separado do grupo ou que não conseguiu seguir. Há também perigo vindo de outras pessoas. De acordo com relatórios das Nações Unidas e de organizações humanitárias, há migrantes que passaram por situações de roubo, agressão
violência sexual e intimidação por parte de grupos criminosos. É difícil pedir ajuda porque o lugar é remoto e o sinal é fraco ou inexistente. Quando alguém desaparece, não é fácil enviar um helicóptero ou uma equipe de resgate. A vegetação é densa e há poucos lugares onde se pode pousar. Também não se sabe o número real de pessoas que morrem ali. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, muitas mortes podem não ser registradas porque os corpos não são encontrados na floresta densa e em rios caudalosos. Em 2024, a organização registrou 174 mortes de migrantes na rota de Darién. Mas é possível que o número real seja ainda maior. Não devemos ver esses migrantes apenas como pessoas que simplesmente escolheram arriscar. Muitos deles sabem que a rota é perigosa, mas para eles é ainda mais assustador ficar no lugar de onde vieram. É por isso que eles continuam atravessando, mesmo com lama, doenças, criminosos e a possibilidade de não saírem vivos. No Gap do Darién também é fácil se perder, mesmo que você tenha experiência na selva. A vegetação é densa e tudo parece igual em todas as direções. Quando a trilha desaparece por causa da chuva, lama ou uma árvore caída, uma pessoa pode acabar andando em círculos e voltar para o mesmo lugar por onde já passou sem perceber. Isso não acontece porque a floresta se move ou por alguma força misteriosa que faz as pessoas se perderem. É só porque os sinais claros desaparecem. Há poucas paisagens que podem servir de guia. Você não consegue ver a montanha ou o sol porque estão cobertos pelas árvores. O som também pode mudar dentro de uma floresta densa. O grito ou o som dos passos pode ricochetear nas árvores, tornando difícil saber de onde veio. Quando alguém está cansado, com fome, medo e sem dormir, também fica mais confuso. Ela pode pensar que alguém está seguindo ela ou que está ouvindo vozes, mesmo que seja apenas o som de um animal, da água, do vento ou de plantas se movendo. Não é necessário uma explicação sobrenatural. O cansaço e a perda de direção já são suficientes para tornar a floresta perigosa. O solo em partes de Darién é fraco. Muitos locais são íngremes, lamacentos e propensos a inundações. Quando a chuva é forte, o caminho pode desaparecer rapidamente e o nível do rio pode subir. A umidade também é alta, então as roupas e os sapatos costumam ficar molhados. Quando a pele fica muito tempo molhada, é mais fácil aparecerem feridas, bolhas e infecções. Também existem cobras venenosas na região, incluindo a Fer-de-Lance ou terciopelo. Elas geralmente se escondem na grama, entre as folhas e nas bordas das trilhas. Ela pode morder se for pisada ou se alguém chegar muito perto. Seu veneno pode causar inchaço, sangramento e destruição dos tecidos. É necessário tratamento médico imediato e antiveneno. Esse é o problema em Darién. Mesmo que exista cura, o hospital pode estar muito longe. Também existem insetos que podem colocar ovos na pele de pessoas ou animais. Um deles é a mosca varejeira humana. A larva dela pode crescer debaixo da pele antes de ser removida. É assustador de ver, mas geralmente é tratável quando identificado e limpo corretamente. A água suja representa um perigo ainda maior. Quando não se tem água limpa suficiente, a pessoa pode ser forçada a beber de um rio ou córrego. Isso pode conter bactérias, parasitas ou sujeira de outras pessoas e animais. Quando alguém tem diarreia intensa e vômito, o corpo perde água rapidamente. Em um lugar quente e longe de ajuda médica, uma simples infecção estomacal pode se tornar séria. Agora vamos para outra floresta. Existe outra floresta que você não deve entrar mesmo sendo um excelente explorador. Não é porque o caminho é muito difícil, mas porque há pessoas que vivem lá que claramente não querem contato com o mundo exterior. Esta é a Ilha Sentinela do Norte. Ela está localizada nas ilhas Andamão e Nicobar, que pertencem à Índia. Ela é cercada por mar, recifes de coral e vegetação densa. Aqui vivem os sentineleses, um dos grupos indígenas mais isolados do mundo. Pouco se sabe com certeza sobre eles. Não se sabe ao certo quantos são, qual é sua língua, crenças ou todo o seu modo de vida. Também é errado chamá-los de pessoas que ficaram na Idade da Pedra. Eles não vivem no passado. Eles vivem no presente, usando métodos adequados à sua ilha. Há indícios de que também utilizam metal de objetos trazidos pelo mar ou encontrados danificados na costa. O que está claro é que eles repetidamente mostraram que não querem contato. Quando um barco ou pessoa se aproxima, eles podem mostrar armas e atirar flechas como aviso. Por causa disso, a Índia proíbe estritamente a aproximação e a entrada em seu território protegido.
A lei não serve apenas para proteger os visitantes. Mais importante, isso protege os sentineleses contra doenças e contra interferências forçadas. Em 2018, um missionário americano chamado John Allen Chau tentou secretamente chegar à ilha. Dizem que ele pagou pescadores para levá-lo perto da ilha Sentinela do Norte. De lá, usou um pequeno barco para se aproximar da costa. O objetivo dele era fazer contato e apresentar o cristianismo aos habitantes da ilha. Mas a resposta dos sentineleses foi clara. Em uma de suas primeiras tentativas de aproximação, atiraram flechas contra ele. Segundo seu diário, uma das flechas atingiu a Bíblia que ele carregava. Ele conseguiu escapar na primeira vez, mas ele voltou. Na última vez que foi até lá, ele disse aos pescadores para não o esperarem mais. Mais tarde, eles relataram ter visto os habitantes da ilha arrastando seu corpo para a praia. As autoridades não conseguiram recuperar seus restos mortais. Não foi falta de capacidade da Índia. Eles escolheram não enviar uma grande força que pudesse causar violência, doenças e um risco ainda maior para os sentineleses. É importante eliminar as histórias erradas sobre eles. Não há evidências de que realizem sacrifícios misteriosos dentro da floresta. Também não há fundamento para as histórias sobre um templo secreto ou rituais estranhos contra aviões. Essas histórias vêm de especulações, pois quase nenhum forasteiro conhece sua verdadeira cultura. Também não é correto descrevê-los simplesmente como cruéis. Do ponto de vista deles, aqueles que se aproximam são estranhos invadindo sua casa, mesmo quando está claro que eles não querem contato. E eles têm um motivo sério para evitar contato. Um forasteiro pode trazer gripe, sarampo ou outras doenças comuns. Como eles ficaram separados de grandes populações por muito tempo, talvez não tenham imunidade suficiente contra certas infecções. Isso não significa que eles certamente serão eliminados por um simples resfriado, mas há um risco real de que a doença se espalhe rapidamente em uma pequena comunidade com acesso limitado à medicina moderna. Isso também ocorreu em outras comunidades indígenas isoladas. Após o contato, muitas pessoas morreram devido a doenças trazidas de fora. Por isso, a melhor maneira de proteger os sentineleses é deixá-los viver de acordo com suas próprias decisões. Naturalmente, também é difícil se aproximar da ilha. Há um recife de corais ao redor dela. Na maré baixa, aparecem partes rasas e afiadas que podem danificar o barco. Também não há um porto adequado. As ondas fortes e as mudanças de maré persistem, e isso dificulta um desembarque seguro. No interior, a floresta é densa, mas o maior obstáculo de North Sentinel não são os corais ou as árvores. É a clara rejeição das pessoas que vivem lá. Eles não são uma atração turística, um experimento ou um mistério que precisa ser desvendado. Eles têm o direito de escolher não manter contato. Saindo de uma pequena ilha no Oceano Índico, vamos agora para uma das maiores florestas tropicais do mundo. Esta é a Bacia do Congo, na África Central. Ela cobre grande parte da República Democrática do Congo e alguns países vizinhos. Ela é a segunda maior floresta tropical do mundo, atrás apenas da Amazônia. Ela é imensa. Existem áreas distantes de estradas, hospitais e grandes cidades. Em algumas comunidades, o rio é a única via de entrada e saída. O dossel das árvores é muito denso. Por causa disso, pouca luz chega ao chão da floresta em algumas áreas. Mas não é verdade que o sol nunca tocou o solo por centenas de anos. Existem aberturas no dossel. Existem árvores caídas, rios, clareiras e mudanças sazonais que permitem a entrada de luz. Nem toda a bacia do Congo é composta apenas por pântanos e água estagnada. Há floresta seca, floresta alagada, savana, rios e diferentes tipos de habitat. O grande perigo aqui não é a escuridão eterna. Distâncias longas, acesso limitado à saúde, conflitos armados em algumas regiões, malária e novas doenças infecciosas são problemas sérios. Foi aqui que o vírus Ebola foi identificado pela primeira vez, em 1976. O Ebola não fica simplesmente flutuando pelo ar na floresta. Ele se espalha através do contato direto com sangue ou fluidos corporais de uma pessoa ou animal infectado. Quando há um surto em uma comunidade remota, é difícil controlá-lo imediatamente. Pode faltar laboratório, equipamentos de proteção, profissionais de saúde treinados e transporte seguro. Às vezes, leva alguns dias até que um paciente chegue ao centro de saúde adequado. Também há malária, doença do sono, febre amarela e outras doenças em algumas partes da região. Mas é errado dizer que os médicos continuam vendo um vírus misterioso
que mata em poucas horas, antes mesmo de ser identificado. Quando há um surto incomum, as autoridades de saúde coletam amostras e realizam testes laboratoriais. Às vezes, leva tempo para identificar a causa. Mas isso não significa que sempre há um vírus novo e desconhecido em cada vila remota. Atualmente, a República Democrática do Congo continua enfrentando surtos de doenças graves, incluindo Ebola e Mpox. Mas a resposta se torna mais difícil devido ao isolamento das comunidades, à falta de recursos, ao medo dos moradores e à violência em algumas áreas. Há também profissionais de saúde que ficam em risco enquanto entregam medicamentos, examinam pacientes e rastreiam os contatos das pessoas doentes. Isso não quer dizer que os médicos não estejam lutando. Existem vacinas em teste para alguns tipos de ebola, centros de isolamento, rastreamento de contatos e ajuda de organizações de saúde locais e internacionais. Além da doença, a bacia do Congo é famosa pela lenda de Mokele-mbembe. Dizem que é um animal enorme com um pescoço longo e que vive nos rios e pântanos. Existem histórias sobre ele vindas de algumas comunidades locais e exploradores. Alguns até comparam isso a um dinossauro saurópode vivo, mas ainda não há provas confiáveis. Fóssil, foto clara, amostra de DNA ou um corpo que comprove a existência de tal criatura. Mas é possível que a história tenha surgido de um engano ao ver um hipopótamo, elefante, um grande réptil ou de histórias tradicionais passadas por muitas gerações. A bacia do Congo é realmente perigosa, mas não é porque a floresta é amaldiçoada. O verdadeiro problema é a distância de muitos lugares até hospitais, estradas e resgate. Quando alguém adoece ou se machuca, a ajuda pode demorar horas ou dias para chegar. E como eu disse antes, foi aqui que um tipo de ebola foi identificado pela primeira vez em 1976, numa parte da República Democrática do Congo. O vírus de Marburg não foi descoberto aqui pela primeira vez. Ele foi identificado pela primeira vez em 1967 na Europa, depois que trabalhadores de laboratório adoeceram ao manusear macacos vindos de Uganda. O ebola e o vírus de Marburg não se espalham simplesmente porque a floresta é quente. Normalmente, eles são transmitidos pelo contato direto com o sangue, ou fluidos corporais de pessoas ou animais infectados. Também há malária e doença do sono em algumas partes da África Central. A malária vem do mosquito, enquanto a doença do sono é transmitida pela mosca tsetse. Ficar muito tempo na floresta densa também é cansativo. As roupas ficam encharcadas, é difícil dormir e o ambiente parece sempre o mesmo. Quando alguém sente fome, cansaço e medo, tende a entrar em pânico. Porém, não há provas sólidas de que a própria floresta provoque automaticamente alucinações ou depressão grave. Agora, do Congo, vamos para a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Ela se estende por vários países da América do Sul. Por ser tão vasta, há muitos lugares sem sinal, trilhas claras ou resgate rápido. Mas o perigo mais comum aqui é se perder, desidratação, infecção, enchentes, rios rápidos e falta de comida. Um dos desaparecidos mais conhecidos aqui foi Percy Fawcett. Em 1925, ele foi para Mato Grosso, no Brasil, com seu filho e um companheiro. Eles estavam procurando um antigo assentamento que ele chamou de Z. Depois da última mensagem deles, nunca mais foram vistos. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com eles. É possível que tenham morrido por doença, acidente, fome ou violência. Mas Fawcett estava certo em uma coisa importante. A Amazônia não era desabitada antigamente. Com a ajuda do lidar, cientistas conseguiram ver grandes assentamentos, estradas, canais, reservatórios e plataformas sob a densa floresta. Isso mostra que havia comunidades organizadas e complexas em algumas partes da Amazônia antes da chegada dos europeus. Mas isso não prova exatamente a existência da cidade perdida de Z. Ainda existem grupos indígenas isolados na Amazônia. As autoridades evitam o contato direto para protegê-los contra doenças, violência e a tomada de terras. Existem também muitas lendas sobre a Amazônia. Uma delas é El Dorado. Isso começou como uma história sobre um líder que usava pó de ouro em uma cerimônia. Mais tarde, isso se tornou uma lenda sobre uma cidade escondida feita de ouro. Muitos exploradores morreram tentando encontrá-la, mas até agora ninguém encontrou a Cidade Dourada. Também existem histórias sobre uma anaconda com mais de 15 metros de comprimento. É verdade que a sucuri verde pode ser enorme e é capaz de matar uma capivara ou um jacaré.
Mas não há nenhum registro verificado de uma sucuri viva desse tamanho. O verdadeiro perigo é a formiga-bala. A picada dela é extremamente dolorosa e pode durar muitas horas, mas o efeito não é igual para todas as pessoas. Também há uma história famosa sobre o candiru, um pequeno peixe que dizem que entra no corpo humano. Ele é um parasita de peixes, mas não há provas científicas de que entre frequentemente na uretra humana. O principal cuidado na água deve ser com a correnteza forte, arraia, enguia elétrica, parasitas e bactérias. Também existem plantas na Amazônia que são usadas para fazer curare. Alguns grupos indígenas usam isso na ponta de flechas ou dardos de zarabatana. Quando uma quantidade suficiente entra na corrente sanguínea, pode paralisar os músculos, incluindo os usados para respirar. Mas não é tóxico só o toque. No final das contas, você não precisa de uma maldição ou de um monstro para que a Daintree, Darien Gap, Ilha Sentinela do Norte, Bacia do Congo e Amazônia sejam perigosas. O verdadeiro perigo vem do tamanho do lugar, das doenças, do terreno difícil, dos rios rápidos, do resgate limitado e do erro humano. Essas florestas não são más, elas são apenas ecossistemas que funcionam de acordo com suas próprias leis.